pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda, mais um capítulo do nosso especial do Historiando a Moda. Hoje eu vou falar para vocês sobre a necessidade da gente conhecer a nossa própria história da moda. A gente sempre utiliza referências estéticas coloniais europeias porque nós não conhecemos a nossa própria cultura. Quantas vezes a gente replica como referências únicas que a gente possui as referências vindas dos colonizadores. Isso não acontece por literalmente o fruto de um processo de séculos e séculos de colonização, assim como vários outros povos ao redor do mundo, e tivemos a nossa cultura completamente apagada, esmagada e esquecida propositalmente. O processo colonizador, ele pressupõe que a cultura originária daquele local seja completamente apagada, esquecida, o povo não tenha mais referências originais que não a do colonizador para reproduzir e replicar. A cultura tem um poder agregador extremamente forte. Um povo se identifica por semelhança cultural. A cultura é criar uma unidade. E essa unidade, com o processo colonizador, muitas mais utilizadas pelos colonizadores, era um apagamento total e completo da cultura original daquele povo. E é claro que o vestuário e a moda também estavam nisso. Se a gente pensar só no Brasil, e que antes de 1808, com a vinda de Dom João VI, a gente não podia produzir em território nacional nem mesmo tecidos para fabricar as roupas, de tecido muito rústico que se assemelha ao que a gente hoje chama de algodão cru. Os colonizadores queriam continuar mantendo seu poder e dominância sobre aquelas colônias e criar o conceito de que aquela colônia tinha uma cultura que era nomeada como rudimentar, primitiva, de pouquíssima ou nenhuma complexidade, sem qualidade estética, sem um domínio da técnica suficiente para que aquela arte, aquela cultura e aquela moda e vestuário, aquele vestuário e moda produzidos fossem ser apreciados. Quantas vezes a gente não aprecia essa arte e essa cultura criada pelos povos, tratando ela como algo sem complexidade, que principalmente não deve ser ponto de inspiração, não deve ser algo no qual a gente se espelha, ou que a gente quer inclusive reproduzir e se inspirar para fazer algo que tenha a ver mais com contemporaneidade. Esse processo colonizador de apagamento cultural, ele foi extremamente forte na moda. Para eu criar um grupo de pessoas que vai desejar consumir aquele produto que eu faço baseado nas minhas referências culturais como colonizador, eu preciso depreciar e esvaziar de significado e importância aquela cultura e aquele vestuário produzido originalmente naquela localidade. O processo é um processo que demorou séculos e ainda permanece com as suas influências na nossa estrutura cultural. Quantas e quantas vezes a gente não precisa utilizar constantemente referências não eurocentradas para as pessoas entenderem que vestuário complexo e moda existia fora da Europa. Porque as referências únicas e principalmente as referências primárias, que são aquelas com que nós somos ensinados, com aquelas com as quais nós temos como referência primária de estética, de cultura, de produção de vestuário de moda, são as referências europeias. Citar qualquer outra capital fora do continente europeu como uma referência de moda. Porque a construção colonial e o processo de solidificação e de visão de todas as outras sociedades do mundo, da Europa como o centro único e exclusivo de uma arte, de uma cultura de alta qualidade para ser apreciado, foi longamente perpetuado ao longo desses séculos. A gente reitera com a necessidade de pluralidade de referência histórica. Só tem uma referência estética, uma referência cultural. Como é que a gente vai, de fato, conhecer a história do vestuário ou a história da moda? Opa, foi o centro que surgiu a moda com esse conceito que a gente assim apregoa e entende, trabalha cientificamente com ele hoje. Mas isso não significa que séculos ou décadas depois, outros lugares do mundo não tivessem uma moda pungente, significativa e importante,
ou que o vestuário, de maneira complexa e como um reflexo de uma estrutura, de uma cultura, de uma civilização ou de um povo, não existisse em outros lugares. Quando a gente olha para os povos originários da América, da África, da Ásia, a gente tem sim um vestuário rico, elaborado, que inclusive influenciou muito fortemente a Europa. Quando a gente teve a época das cruzadas, quando a gente ainda não tinha moda, ainda era vestuário, a quantidade de influência que os povos do Oriente Médio tiveram sobre a Europa foi gigantesca. Perfume, joalheria, a seda, todos esses itens vieram originalmente dos povos médio, ou quando eu falo da seda, da primazia dos povos asiáticos, e acabaram sendo absorvidos pela Europa, mas não são originários de lá. É importante a gente aprender e estudar a história do vestuário e a história da moda sobre perspectivas não eurocentradas, para que a gente tenha de fato uma visão ampla da história do vestuário e da moda ao redor do globo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e, como sempre, no destaques do História, referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa aula. Beijinho e tchau, tchau!